Queria te perguntar sobre a questão, o que vocês estão pensando para a área da saúde mental, né? Que é uma área sensível também, né? Crianças especiais muitas vezes vem uma lei que fala que é inclusiva, mas acaba a gente sabe que é aquela coisa de colocar na escola, né? Colocar na creche, né? Mas você muitas vezes não tem nem um profissional preparado, nem todo um corpo de campanha da secretaria e tudo mais para trabalhar realmente essa inclusão, né? Há muito desentendimento, né? E hoje você tem muitos casos de pessoas, né, de crianças especiais, síndrome de Down, autismo, né? E Santos é uma cidade, né, que tem essas limitações para você conseguir ter determinados acessos. Recentemente teve uma lei que foi aprovada na prefeitura que garantia um atendimento adequado para autistas nas escolas municipais. Mas quando ela realmente vai ser efetivada, a gente não tem ideia de quando isso vai acontecer. Na verdade, Santos ela não tem uma estrutura, né? A gente verificou alguns números sobre acessibilidade em geral dentro das escolas. Mais da metade das escolas não garante nem banheiro adequado para que uma criança com deficiência ela possa utilizar. A gente sabe que os profissionais nem sempre têm o preparo, ou é garantido, ou se tem preparo, não é garantida uma estrutura que faça com que ele consiga trabalhar e dar atenção adequada para a criança. Porque aí é muito fácil, você fala inclusão, não, tem que ter inclusão, aí você joga aquela criança numa sala com 40 alunos e com uma professora ali para dar conta de tudo. Então você não vai ter nenhum desenvolvimento dessa criança e muito menos aquele profissional vai conseguir encaminhar todo o trabalho com as demais crianças. Então, sim, é necessário, a primeira coisa, uma das coisas que a gente coloca, e eu coloco muito, é assim, nós não temos conhecimento sobre tudo que é necessário dentro da cidade de Santos. Mas uma das coisas que a gente propõe é a primeira coisa, sentar com quem entende. Então, dentro dessa questão de inclusão, com quem a gente precisa sentar e saber exatamente o que é necessário ser feito para que a gente tenha um atendimento de qualidade. Porque senão é muito fácil, você senta lá na cadeira, faz qualquer tipo de trabalho e depois a gente sabe que isso não avança. Eu recebi relatos de pessoas que a criança foi diagnosticada com autismo e a escola não está... a mãe é chamada praticamente toda semana para assinar advertência por conta do comportamento do filho. E mesmo sabendo que a criança ela tem o autismo e o comportamento dela é decorrente disso. Mas a mãe ela passa pelo constrangimento e a criança também, de toda semana tá lá e assinando a advertência. E a mãe optou por não mandar mais o filho para a escola. Tem umas realidades que é interessante talvez de colocar, que é uma burocracia, uma falta de diálogo entre algumas esferas, né? Você vai precisar do diagnóstico. Aí o profissional fala, eu preciso de um tempo, então eu não posso te dar o diagnóstico. Só que aí você precisa, né, do mínimo de comprovante que ele está passando por um acompanhamento, porque a escola começa a te cobrar. Né? Aí a escola te cobra, aí tu vai lá na Secretaria de Educação, não, eu tenho que ver porque a lei já está aí, então já está sendo incluso. E aí vai engessando o processo, e você percebe que ninguém dialoga com ninguém, tu fala, nossa... E a carga toda cai para a família e para a criança que está com esse problema. Então é necessário se criar um sistema onde haja esse diálogo, né, entre todos e garantir uma estrutura realmente de qualidade para que todos tenham condições de ter acesso ao que é de direito. Né? Mas isso tem que se dar, primeiro você conhecer a realidade, né? O que é necessário. Então vamos lá e vamos fazer. E caber a vontade, por isso precisa ter vontade política, né? Que senão simplesmente se diz, a lei está aí e a gente está garantindo lá e você tem que se dar por satisfeito porque o que nós temos ali já dando já é suficiente para você. Mas aí a gente vê que pega, justamente, quando a gente fala do sistema público, a gente está falando de pessoas que necessitam do serviço público porque não tem condições de pagar um particular. Né? E são essas pessoas que a gente sabe que
Você pega essa mãe que hoje fica com o filho dentro de casa, ela não tem mais condições de trabalhar. E isso vai impactar na qualidade de vida dela e da família dela. E ela não tem só esse filho, ela tem outros filhos, né? Então a gente precisa, quando a gente fala em fazer a quebrar essa lógica, né, de privatista, e você fazer um serviço público de qualidade, porque a maioria da população que não tem condições, né, a maioria da população é pobre. Então a maioria da população que não tem condições tem interesse de que a gente realmente dê um serviço de qualidade. E na verdade o serviço é um direito, né? Você olha, e não é nem um favor. Né? E essa lógica acaba transformando esse direito numa mercadoria que vai sucateando ela. Né? E não é nem um favor, né? Por isso que, mas fulano fez isso, Beltrano fez isso, fez obrigação. Então não é, por isso que eu acho que é totalmente errada a forma que a propaganda que o prefeito vem fazendo, mostrando tudo que ele tem feito, que era obrigação dele de ter feito. E ele usa isso hoje como propaganda, mesmo a gente sabendo que boa parte daquilo é mentira, mas ele faz como se tivesse sido favor, né, dele, enquanto administrador da cidade, ter feito para a sociedade. Hoje ele está prefeito, então ele é um servidor. Então ele tem responsabilidades, ele precisa fazer o que tiver alcance dele fazer para que tenha qualidade. E as pessoas precisam quebrar essa ideia de que o cara, ele tá lá, mas ele fez isso aqui, pô, legal que ele fez. Não, é obrigação dele, né? E você veja ele como alguém que te representa, que está mexendo com o seu dinheiro e que precisa prestar contas. Porque senão a gente vai achar que qualquer político está acima do bem e do mal, que ele pode tudo e que cabe a gente simplesmente ou aceitar o que ele está nos dando ou esperar que um dia venha alguém melhor e faça algo realmente para a população. Para finalizar, que a gente já conversou bastante, talvez eu tenha tomado demais o seu tempo, queria te perguntar que a gente está vivendo uma realidade de uma profunda crise política e de representatividade, né, onde as pessoas têm uma insatisfação muito grande, né, homogeneiza em questão a política, né, e a política ao mesmo tempo, em geral, os políticos têm uma palavra, a palavra do político parece que hoje não vale mais nada, né? E isso, mesmo quem tem a boa vontade, vem de base social, vai carregar isso nas costas junto, né? Porque é uma palavra que não produz efeito, né? As pessoas não acreditam mais, né? Aí o cara tem que simular realidades, né? Criar mundos mágicos, dizer que só acredita e insistir em campanhas de mídia, para conseguir inserir na cabeça do cara o número para ele apertar o botão, e o cara também deposita a raiva muitas vezes no botão, na urna. Né? E além do mais, nem sempre a urna é o momento político, né? O momento político de transformação é cotidiano. Como é que vocês estão lidando com isso? E como vocês estão pensando se assumir um governo de trazer os movimentos sociais, as organizações, né, populares, e falar, vamos construir a cidade, né, mediante toda essa ojeriza. Né? Vocês se institucionalizaram, então vocês vão trair a gente. Né? Até porque o maior partido da esquerda fez isso, então depositou mais descrédito em todos nós. E a esquerda sofre por conta disso. Né? Nas ruas, eu achei que fosse muito mais difícil fazer campanha, né? Porque toda essa crise que a gente está vivenciando justamente está trazendo essa falta de esperança nas pessoas, e elas estão, boa parte está desacreditada, né? Você chega aqui com esse mesmo discurso que outros chegaram e fizeram o que fizeram. Mas apesar disso, a gente está tendo a possibilidade de debater várias questões na rua. Mesmo que as pessoas no final não concordem com o que você disse, mas elas estão abertas ao debate, o que eu acho que é muito válido. A gente tem hoje um sistema político que é falho, né? A gente teve uma reforma política que piorou e aprofundou isso, né? Você limita o tempo de campanha, você limita a questão das doações, do financiamento por empresa, que isso eu acho que é muito válido, só que você deixou lacunas onde alguém que tenha um poder aquisitivo muito alto possa doar milhões para uma campanha. Então, na verdade, trocou 6 por meia dúzia, né?
E a gente verifica que algumas coisas ainda podem ser feitas, como uma coligação imensa para garantir tempo de TV. Então seria necessário que você fizesse uma reforma política profunda para, no mínimo, igualar a possibilidade de disputa. Que nem eu falei, eu tenho 13 segundos de campanha de TV. Eu não posso mostrar o meu programa de governo nesses 13 segundos. Enquanto o prefeito tem quase 60% do tempo e ele pode contar o que ele quiser, a mentira que ele quiser e mostrar o que ele quiser. E isso, né, a gente sabe que a televisão, o rádio, eles acabam tendo mais facilidade de entrar dentro das casas, entrar nas casas das pessoas, e muitas vezes as pessoas acabam acreditando no que está sendo dito, ou por não ter outra opção, vão lá, ele já está aí mesmo, então vamos fazer que deixa mais um tempo e está tudo certo. Eu não acredito que a política partidária ela seja a única ferramenta, o único instrumento de mudança. É necessário que a gente tenha uma participação da população e dos movimentos em geral para que a gente consiga fazer uma mudança real na sociedade. E você pensar num partido que se dispõe a fazer esse tipo de luta e diz que há uma alternativa, ele precisa estar disposto a dialogar, tanto com a população quanto com os movimentos. E é isso que a gente tem feito. E a gente, assumindo, né, um governo, a intenção, né, o que nós faremos é que isso se dê e isso continue. Se levar para a população questões que a gente sabe que são necessárias, questão do orçamento, né? Não posso dizer aqui que eu vou criar uma obra que vá impactar uma região que talvez eu nem saiba se aquilo realmente é necessário. Então eu preciso debater isso com a população. E a prefeitura ela tem que garantir a autonomia desses movimentos, dos sindicatos, para que realmente uma política correta seja feita, senão a gente vai ter uma relação promíscua, como infelizmente acontece, né? Vários movimentos estão junto com o atual prefeito e a gente verifica que algumas questões não caminham por conta disso. O chequinho está aí para corroborar um pouco essa questão, né? Quantas pessoas estão no esquema do chequinho e que infelizmente deveriam estar fazendo outro tipo de luta, né? Você acabou me lembrando uma coisa que eu acabei esquecendo de perguntar, mas a gente fala rapidamente. Tá tendo um debate da questão da cultura, né? Que fizeram um rapaz que é ligado à cultura, fez uma propaganda pro Paulo Alexandre, e o outro segmento da cultura porque nessa propaganda do Paulo Alexandre o rapaz diz que o Paulo Alexandre, juntamente com os coletivos, né, tem sediado a cultura. E o pessoal que está aí vivendo as duras labutas ficou possessa com uma situação dessa. Pô, que tipo de vídeo é esse? Fale sobre você, não sobre nós todos, nós né? todos. E esse é o problema, né? Porque aí ele pinça alguém, né? Que está comprometido de alguma forma, ou que talvez tenha acontecido alguma coisa que o beneficiou, e ele coloca em risco toda uma resistência que existe. E a cultura, tem uma característica em Santos de resistência, né? A gente verifica que vários movimentos... Citar a questão da cadeia, né? A cadeia velha. Apesar de ser um espaço do Estado, houve uma pressão de movimentos culturais para que ela não virasse um museu. E isso só não aconteceu por conta da luta desses artistas, as pessoas ligadas à cultura, que garantiram que isso não acontecesse. Então, aí você vê, né, o porquê que você precisa ter movimentos autônomos e que façam a cobrança do poder público, senão simplesmente as coisas não... E a cultura que tem um orçamento baixíssimo, que é destinado, e a gente entende que a cultura como um movimento de transformação e resistência, ele deve ter mais condições para se movimentar, criar projetos e tal. Aí a gente, e são vários, né? Se a gente pegar a propaganda do Paulo Alexandre, a gente vai ver vários segmentos que aparecem ali, que a gente verifica essa relação promíscua do poder público com os movimentos sociais, né? Então é uma coisa que deveria ser
totalmente combatida e até proibida. Né? E até proibida, porque aí passa uma falsa imagem e compromete o trabalho de outras pessoas que vêm fazendo a resistência e que daqui a amanhã, por que realmente está movimentando as coisas, né? Que por desconhecimento de quem está assistindo, talvez imagine que essas pessoas também estejam dentro desse bolo, e quando a gente sabe que não é o que acontece. Então, agradeço, boa sorte. Falta o quê? 8 dias? 8 dias. 8 dias. 8 longos dias, né? Acho que vai ser os mais longos, né? Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido a contento e, como eu disse, é um projeto que não está completo, ainda tem muita coisa que precisa ser colocada, mas é um projeto que está pautando a propaganda de muito candidato, que a gente via que não tinha nenhum projeto para a cidade, está usando os nossos números e usando até as minhas falas em algumas propagandas, mas que se for o melhor projeto, que realmente seja utilizado e cobrado, mas a gente se dispõe a fazer o debate, a ter sugestões e críticas, e isso a gente está aberto sempre. Não, a minha crítica é que mantém o movimento, que falta coisa, mas eu percebi que está em movimento isso aqui. Movimento, até porque... Tem discussão, pode não estar no papel, mas tem discussão sendo feita.